Com certeza você conhece alguém que tem filhos com pessoas diferentes. E aí, como fica a herança nesses casos? Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu sempre trago um pouquinho de conhecimento jurídico para você. Hoje nós vamos falar como fica a herança nos casos em que a pessoa que falece deixa filhos de pais ou de mães diferentes. Alguém recebe mais herança por causa disso? Será que sim? Será que não? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar aqui então já com um exemplo para que vocês possam entender melhor todo o contexto e a explicação de como funciona a herança nesses casos. O exemplo mais comum que eu recebo aqui no escritório, né? O casal se casa, tem os filhos, constroem a família, o patrimônio, e depois de algum tempo a esposa descobre que esse marido possui também um outro filho ou outros filhos fora do casamento. Esse homem falece e deixa filhos do casamento com a esposa e também fora do casamento. Como que fica essa situação? Os filhos que são fora do casamento, o que muitas pessoas falam que são filhos bastardos, né? O que não é uma terminologia correta, eles têm direito de receber o mesmo percentual dos filhos do casamento? Isso é justo? Então, vamos entender um pouquinho melhor essa situação. A lei reconhece que filho tem todos os direitos, independente se ele é do casamento, se ele é de fora do casamento, se é um filho adotado, todos vão ter os mesmos direitos. Então, quando essa pessoa, esse marido, no nosso exemplo, vier a falecer, se ele tiver filhos adotivos do casamento e de fora do casamento, todos os filhos vão receber o mesmo percentual de herança. Não vai ter nenhum tipo de distinção entre os filhos, porque no nosso entendimento dos tribunais, né, no nosso Código Civil, dentro do direito, todos os filhos eles são legalmente reconhecidos com os mesmos direitos. Um outro exemplo também que é muito comum: o casal se casa, tem filhos, depois de um certo tempo eles se separam e vêm a se casar novamente com novos companheiros, novos parceiros. E aí essa pessoa vem a ter um outro filho do segundo casamento. Da mesma forma como no primeiro exemplo, os dois filhos, né, de ambos os casamentos vão receber a mesma proporção da herança deixada, seja pelo pai, seja pela mãe, porque os dois, legalmente falando, são filhos reconhecidos e legítimos, portanto, têm o mesmo direito de receber a herança. Aqui eu quero abrir um parêntese com vocês, porque às vezes as pessoas nos procuram aqui no escritório e falam assim: ah, mas eu sou filho de criação. Gente, filho de criação, se não foi registrado com o nome daquela pessoa, ele vai ser somente uma pessoa reconhecida como filho do coração. Porque o que a gente analisa, juridicamente falando, para ver se aquela pessoa tem ou não direito, é a certidão de nascimento. Se na documentação consta aquela pessoa como pai ou como mãe, se isso não foi feito, a pessoa não vai conseguir ter direito a receber herança, a não ser que essa pessoa entre com um processo de paternidade ou maternidade, se for com uma mulher, socioafetiva, para reconhecer que existe sim aquele vínculo afetivo e aí não o vínculo biológico, e reconhecer de fato que aquela pessoa que faleceu era o pai ou a mãe. É possível também que esse processo seja feito em vida, tá? E aí, com essa adoção socioafetiva, a pessoa passa a ter no seu documento, nos seus registros, o nome também daquele pai ou daquela mãe que vai ser incluído ali como a paternidade ou maternidade socioafetiva. Outra dúvida que é muito comum também é acharem que o filho mais velho, por ser, né, o primogênito, teria mais direito do que os outros, então deveria receber ali um percentual maior, uma parte maior da herança. Isso não é verdade, tá, gente? Isso não procede. Como eu já falei aqui, todos os filhos têm o mesmo direito. Então, o patrimônio deixado ele vai ser dividido da forma igual entre todos os herdeiros, independente se são do mesmo casamento, se são da mesma mãe, do mesmo pai, se é adotivo, se teve o reconhecimento de socioafetividade, tá?
Todos vão receber da mesma forma, o mesmo percentual. Então, você está me falando que nenhum filho pode receber mais do que o outro? Aí que tá a pegadinha, gente. Pode sim. É possível que um filho receba mais do que o outro. Se aquela pessoa que faleceu, seja o pai ou a mãe, fizer, por exemplo, um testamento, deixando ali uma parte maior para um filho X ou um filho Y, ou mesmo que seja feita uma doação em vida do patrimônio, tá? E aí a gente vai conseguir fazer isso por meio do planejamento sucessório. Só com o planejamento sucessório a gente consegue deixar uma parte maior para uma pessoa determinada, inclusive podendo deixar até para quem não é também filho e talvez não seria nem legalmente falando um herdeiro, como por exemplo um sobrinho, um amigo. Isso é possível sim por meio do planejamento sucessório, com um testamento ou com uma doação. Como funciona essa questão do planejamento sucessório? A pessoa, ela pode fazer o que ela quiser com 50% do seu patrimônio. Por que 50%? Porque, obrigatoriamente, por lei, os outros 50% têm que ir exclusivos para os herdeiros legítimos, de acordo com a proporção que cada um tem que receber. Os outros 50%, essa pessoa pode fazer o que quiser, inclusive deixar de herança para uma pessoa que inicialmente não seria herdeiro, né? Ou uma instituição de caridade, um parente mais distante, um amigo, tá? Então isso é perfeitamente possível. E como vai funcionar esse inventário, então? Quando a pessoa não deixa nenhum planejamento sucessório, é aberto o inventário e feito a divisão de forma igual, como eu já mencionei aqui, para os herdeiros. Os herdeiros, legalmente falando, a princípio, os filhos. Pode-se ter outros herdeiros, dependendo do regime de casamento, o cônjuge ou os pais, vai depender do caso, da situação, mas a princípio os herdeiros são os filhos, tá? Se essa pessoa tiver feito um planejamento sucessório, vai abrir um processo que se chama abertura e cumprimento de testamento para depois ser feito o inventário. E aí o inventário vai ser feito nos moldes do testamento. Óbvio que desde que o juiz reconheça que todos os requisitos foram cumpridos, que aquele documento é válido, que não foi fraudado, correto? E aí o inventário vai ser realizado da forma que foi estipulado ali no testamento. Esse inventário ele pode ser judicial ou extrajudicial, dependendo da situação, tá? Extrajudicial, se houver consenso, né? Se não tiver litígio, se todos forem maiores e capazes, tá? Hoje, agora, nós já temos o entendimento que mesmo com menores, a gente consegue também fazer inventário no extrajudicial. Se não tiver acordo, se tiver alguma divergência, se, né, enfim, houver algum impedimento para ser feito na forma extrajudicial, ele pode ser feito no judiciário e aí esse inventário vai ser realizado da mesma forma, vai se concluir aí a partilha com a divisão dos bens para cada um, que é a pessoa responsável por cuidar a partir daquele momento do patrimônio, né? Os herdeiros que vão receber e fazer gestão do seu patrimônio. Lembrando que o inventário ele é essencial para transferir o patrimônio daquela pessoa que faleceu para a pessoa que vai receber, independente se é um filho só, se são três, se deixou testamento ou não, se tem filho do casamento e fora do casamento, se tem filho de dois casamentos diferentes. Isso daí não vai interferir em nada a necessidade de se fazer o inventário, tá? O inventário ele é necessário para transferir todo o patrimônio de quem faleceu para o nome ali dos herdeiros, tá bom? Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre como funciona esse procedimento do inventário da herança quando se tem filhos com pessoas diferentes. E se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários, vai ser um prazer te receber. Aproveita, já se inscreve no meu canal e ativa as notificações também para você ser avisado sempre que estiver com um vídeo novo aqui.